Olá, obrigada por ter vindo. Meu nome é Carla Adriane Correia Oliveira, sou professora para os cursos de Teologia e Pedagogia da Faculdade Adventista da Amazônia. O meu trabalho é sobre competências pedagógicas essenciais para integrar a fé no ensino, um estudo introdutório. A educação é a força propulsora essencial para o pleno desenvolvimento humano. Através dela, é possível transformar não apenas o destino dos indivíduos ou de uma sociedade, mas o futuro de todo o planeta. No âmbito social, pesquisas da Unesco mostram que países que priorizam a educação apresentam níveis mais baixos de pobreza e desigualdade, além de maior coesão social. No âmbito individual, oportunidades educacionais desempenham um papel-chave no desenvolvimento das habilidades cognitivas, sociais, emocionais e físicas, que expandem a compreensão que o indivíduo tem de si e do mundo que o cerca. A educação cristã desempenha um papel determinante nessa transformação da sociedade e, nesse sentido, a integração fé-ensino-aprendizagem surge como uma abordagem sistemática para incorporar os valores e a perspectiva bíblica no processo educacional. A despeito disso, identificar as competências pedagógicas específicas neste contexto é ainda uma área que carece de atenção. Quais são, então, as competências pedagógicas essenciais que os professores precisam possuir para integrar a fé ao seu ensino de maneira eficaz? Por que essas competências são determinantes para uma educação abrangente e significativa? E, finalmente, como tais competências pedagógicas essenciais podem ser incorporadas às experiências formativas? O objetivo do meu trabalho é investigar quais são essas competências, considerando as especificidades e desafios do contexto educacional contemporâneo. A contribuição desse estudo é suscitar uma reflexão inicial, sobre as competências necessárias para os educadores que desejam integrar e fortalecer a dimensão espiritual no ambiente educacional atual. Esse estudo pode oferecer insights para o desenvolvimento profissional desses docentes, independente do seu nível de ensino. E também poderá fazer com que possam compreender a competência docente para a integração fé-ensino-aprendizagem como uma característica distintiva de integrar recursos cognitivos, comportamentais, relacionais, visando uma atuação eficaz no contexto do ensino e da aprendizagem. A metodologia utilizada foi uma revisão da literatura, utilizando fontes impressas e eletrônicas, incluindo a literatura de referência, enciclopédia, tese e dissertações dos últimos 20 anos. A abordagem utilizada foi a de análise de conteúdo, que visou compreender as características do discurso, as teorias e os conceitos estudados, utilizando o viés de Creswell. Quais então são as competências pedagógicas essenciais que os professores precisam possuir para integrar a fé ao seu ensino de maneira eficaz? A primeira competência é sobre o preparo espiritual desse professor. Ele necessita cultivar uma vida de oração, de estudo da palavra de Deus e da prática dos princípios que ele prega, a fim de, assim, dessa maneira, fortalecer espiritualmente a si e também ser um exemplo vivo de fé para seus alunos. A segunda competência diz respeito a agir com clareza, com propósito, agindo de maneira intencional. E por ele ser um agente de salvação, espera-se que ele cumpra essa nobre responsabilidade de contribuir para a restauração da imagem de Deus no ser humano. E, não menos importante, a terceira competência diz respeito ao domínio de métodos e ferramentas de ensino. Isso diz respeito à habilidade de gerenciar as experiências de aprendizagem, de preparo e escolha adequada dos métodos de ensino que irão favorecer uma integração fé-ensino-aprendizagem de forma efetiva.
A segunda pergunta desse estudo diz respeito a por que essas competências são tão determinantes para a educação abrangente e significativa. Isso acontece porque elas são fundacionais para que o professor contribua para restaurar a imagem de Deus no ser humano, buscando então assim capacitar a si e aos seus alunos a se tornarem não apenas indivíduos instruídos, mas pessoas de caráter e integridade à semelhança de Cristo. E, finalmente, como tais competências pedagógicas essenciais podem ser incorporadas às experiências formativas? Bem, os cursos de licenciatura, por exemplo, podem revisar as emendas dos componentes curriculares específicos, oferecer, então, oportunidades para que os futuros educadores possam refletir criticamente sobre a relação entre sua fé e sua prática profissional. E isso pode incluir, por exemplo, discussões em sala de aula, estudos de caso, experiências de ensino supervisionadas que permitam aos estudantes explorar como aplicar os princípios da sua fé no contexto da sala de aula. Além disso, os líderes e gestores educacionais podem fortalecer hábitos espirituais de estudo da Bíblia a nível individual, a nível em grupo também, promovendo então cursos de aperfeiçoamento, de extensão e criação de workshops que visem desenvolver e ampliar essas outras competências pedagógicas para a integração fé, ensino e aprendizagem. E ao preparar os professores com essas competências para entregar a fé ao ensino, os cursos de licenciatura desempenham então um papel fundamental nessa promoção de uma educação mais abrangente e congruente com sua filosofia de educação. E essa contribuição não apenas enriquece a experiência educacional dos profissionais em formação, mas também colabora para o desenvolvimento integral daqueles que serão por eles educados no futuro, com base nos valores e princípios bíblicos. Bem, essas competências são essenciais para uma educação que visa educar e salvar. Elas não só impulsionam o desenvolvimento integral de todas as pessoas envolvidas, e vocês podem imaginar o impacto poderoso que isso tem, né? Estamos falando então de uma educação que vai além dos livros, é uma educação que inspira, que capacita, que eleva, e essas competências são a chave para o cumprimento da missão institucional, guiando então educandos e educadores rumo a um futuro de real sucesso aqui e na eternidade. Essas são algumas das referências que eu utilizei no meu trabalho e agradeço muito você pelo tempo que você dedicou em estar aqui conosco. Até mais!